quando a montanha não vê Maomé, o Maomé deve ir à montanha. Então é exatamente isso. Eu acho que essa é a grande expectativa e desafio que nós precisamos de viver e resistir. Obrigado. Nossa palavra é da Nilson Evandro. Bom dia a todos e todas. Eu sou Danilson Veiga, sou de Cabo Verde, sou estudante do curso de Relações Internacionais. E falando sobre a temática, primeiro eu gostaria de frisar, né? Foi um dos 5 que cheguei aqui, primeiros 5 chegando aqui. Não tinha, e quase, podemos dizer, não tinha ninguém como recepcionar, além de os próprios munícipes, né? Chegamos numa noite, onde que de manhã, quando todo mundo acordou, ficamos assim. Cadê as meninas que vieram com a gente? Porque ficamos homens numa pousada, as meninas outras. E tinha os 3 meninos, era de Cabo Verde, eu, Emanuel e Gerson. E tinha as meninas que eram Solange, Soraya, Edzana, Sara e Margarida, que elas ficaram numa outra pousaria. Assim, acordando, a gente ficou assim, todo mundo estranhando. Mas mesmo estranhando, quando você saía de pousada para fora, você via assim, nas pessoas, você fala, ainda estou em Cabo Verde. Eu estou em algumas ilhas de Cabo Verde que eu não tinha passado ainda, mas eu estou em Cabo Verde. Porque em Cabo Verde nunca tive a necessidade de se identificar enquanto negro ou enquanto africano. Nunca senti essa necessidade, porque eu já sabia que aquilo era a minha identidade. Então não se confrontava com isso dentro da sociedade. Mas, em outra parte, tinha os imigrantes que vieram de outros países africanos. Eles sentiam essa dificuldade dentro de Cabo Verde. Mas já eu não sentia aqui. E chegando aqui, uma das coisas que me marcou, que eu não esqueço nunca, é conseguir ver os meus colegas chorando aqui, falando, eu vou embora. Vamos embora aqui, não é pra gente, a gente não está conseguindo se adaptar. A comida é diferente, tudo é diferente. E a gente sempre se dialogando um com o outro. Depois que chegou os meninos da Guiné-Bissau, que eram a maioria, a gente conversava. Eu que já estava só com os cabo-verdianos, a gente começou a morar num quarto, nós 3 cabo-verdianos. Comecei a se interagir com os meninos da Guiné, comecei a aprender a cultura, um pouco sobre a Guiné-Bissau, que era um país tão perto de Cabo Verde, uma história tão comum, mas que eu desconhecia, porque no ensino é ensinar o básico, você não tem o aprofundamento. E hoje aquela época como hoje é diferente, porque aquela época não tinha esse senso de pesquisar, de procurar, não tinha acesso à internet todo momento. Hoje, se eu falo, não conheço tal país, não é porque eu não conheço, é porque falta de interesse, quando eu tenho interesse em pesquisar sobre o país, mas eu tenho acesso a meios para falar. E falar de estudar aqui na Unilab é uma experiência que não se resume apenas dentro da academia, porque eu vivo a universidade mais fora do que aqui dentro. Eu me interajo aqui, eu sou de Cabo Verde, moro com Cabo Verdeano, tenho um irmão aqui, mas a minha convivência mais é com pessoas de outra nacionalidade do que a própria pessoa que mora na minha casa. Onde tiver churrasco, tiver alguma coisa, eu estou lá falando com o pessoal, brincando, a gente se falando, quando a gente fala, a gente se vê na cara, outro fala assim, a África é a mesma coisa. Ainda ontem a gente tinha uma experiência, o Luís falou de tempo de botar carteira para encher o bolso. Para botar a carteira no bolso, eu falei, isso aqui também, eu vivenciei isso, eu vi esse momento. Então são coisas que a gente vê que, quando a gente fala a diversidade africana, mas tem pontos que quando a gente está falando, a gente se une. E tem experiência que eu vejo aqui também no Brasil, que eu me vejo assim, eu falo, essa aqui é uma parte de Cabo Verde que está aqui no Brasil. Essa África que o Brasil tem, que o Brasil ficou muito admirado pela questão mesmo da resistência. O que os negros aqui fazem, que os pesquisadores ligados à África fazem aqui, é muito extraordinário. E eu vejo isso como algo muito positivo para o nosso continente. E, de vez em quando, a gente discute a questão, eu falo, pessoal, a gente tem que fazer assim. No meu país não tem essa cultura de investimento na pesquisa. Aqui tem esse protagonismo. Eu consigo fazer. Por isso que sempre, nessa temática que eu vou pesquisar, eu vou migrar para Cabo Verde, eu vou querer produzir, voltar para a minha realidade, para falar um pouco de mim e mostrar para o povo brasileiro e para outros povos e outras pessoas que não conhecem essa realidade o que eu tenho para oferecer. Porque eu sei que nós somos como diz, já esqueci o nome do doutor, nós somos um eterno aprendizado, porque a gente sempre vai aprendendo um com o outro. Eu tive a experiência de viver fora em apenas 2 meses. Em apenas 2 meses fora de uma ilha, eu senti mais dificuldade que
em 4 anos aqui, porque eu sentia muito saudade de família. Chegando aqui, eu já me acostumei, porque eu tinha uma ambição maior, um sonho, então, essa é a unidade e eu acredito que futuramente teremos mais oportunidade para nos falar sobre isso, no momento que tem mais hora de tempo. Falar, como o colega falou, em 5 minutos, uma história de 4 anos, nem dá para contar um mês, só imagina de 4 horas. Então, isso. E também gostaria de agradecer ao professor Bazarelli pelo convite e que nós estamos aqui, tanto os estudantes como veio aqui, todos estamos compromissados, qualquer precisagem está aqui para cooperar e divulgar um pouco da nossa história. Vai ter aberto para a plateia, perguntar, tá? Eu só queria fazer antes algumas observações das falas que eu gostei muito. A expressão de a Unilab como a África possível de algumas pessoas e a colocação da Entre e também o compromisso com a contribuição, talvez de transformar a Unilab nessa África possível de outras pessoas que não tiveram a chance de ir para o continente ainda, né? Porque sempre existe. Compartilho da leitura também da Naimbre de interpretar a situação de estar num lugar onde o estranhamento é reduzido, como o Danilson colocou, né? Não precisa se identificar porque está num ponto da diáspora onde a africanidade é muito presente, e isso é uma situação privilegiada, mesmo a gente tendo tanta diversidade dentro da África, né, que a Margarida colocou, da questão de os vários crioulos. Eu estava comentando com o aluno outro dia que eu tenho que aprender crioulo para conseguir corrigir com mais facilidade os trabalhos de vocês. Também achei a questão de reencontro que o Chitungani trouxe e reintegração que o Yuri trouxe. No caso, é legal saber que aqui a gente tem um ponto tão marcado de identidade, de preservação das práticas, né, Chitu, que é possível ser um espaço de reencontro para quem vem do continente e, como o Yuri falou, uma experiência de reintegração depois de conhecer o continente africano. E muito obrigada pela contribuição de todos vocês, sempre trazendo essa informação e me informando também. E agora eu passo para os colegas contribuírem, trazerem os seus questionamentos. E Florinda, se quiser fazer alguma colocação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Tem alguém de um outro país que também gostaria de partilhar, se calhar, 5 minutos, da sua experiência? 5 minutos para compartilhar um pouco da sua experiência de digital. Tem mais perguntas. Que a aluna quer falar, valeu? Pois sim. Ligeiramente. Pronto. Vamos passar a palavra para o que é aluna antes do básico. Vai, Pia, vem. Vem, que a aluna. Não, acho que agora, já tem agora. Já tem agora. Alguém vai fazer a mão? Pois sim. Eu tenho uma pergunta. Em todas as falas aí eu vi uma marca muito forte falando aqui da experiência, né? Da cidade. Eu queria saber como é a experiência de vocês como Salvador. Quem esteve lá, qual é? Interessante. Um minuto para cada um, se para quem quiser responder. Bom, eu sou da primeira turma, mas tenho uma particularidade. Eu fui o último a chegar. Tive alguns probleminhas aí, mas acabei. Fui o último a chegar. E eu fiquei 2 dias em Salvador. Mas eu acho que eu queria descrever um cenário que vem na cabeça aqui, que é que eu saí de São Paulo, do aeroporto de São Paulo, eu me senti na Europa. Estava frio, fazia muito frio e ao mesmo tempo as pessoas eram muito isoladas, muito, não assim, chegar junto, calor, assim.
falo do calor do clima, do frio do clima e do frio das pessoas também, né? Porque eu até aproximei para pedir, mas não tive aquela atenção. Mas quando eu chego em Salvador, que eu desembarco, uma imagem que eu acho que vai me marcar para sempre foi que eu já tinha tido contato com alguma literatura sobre a Bahia, em especial sobre Salvador, e eu sabia que a população maioria era negra, mas eu não esperava ver o que eu vi no aeroporto, que era sair com a minha mala e ver muitos negros mesmo assim, falando. Eu tive um choque que eu fiquei assim, eu disse, peraí, será que eu não peguei, como a Cícero falou aqui, um barco de uma margem do meu país para outro? Porque isso aqui está muito igual às pessoas. Aí eu vi o acarajé, que é isso? Isso eu deixei lá algumas horas atrás. E aí eu entrei, fiquei em Salvador 2 dias, os primeiros 2 dias, então foi uma coisa muito forte, a cidade, a arquitetura também, dos edifícios, né? Entrei ali no centro histórico, então foi uma coisa muito marcante, ao mesmo tempo que você tem aquela modernidade da outra parte da arquitetura, você tem uma outra parte de Salvador, também da periferia e tudo mais, que eu acho que está muito próxima do que é a nossa realidade. No meu trabalho de conclusão do curso do BHU, eu trouxe um pouco disso, eu disse, enfim, já não vou lembrar aqui, mas eu falei, o Atlântico é pequeno demais para nos separar, para mostrar essas proximidades, em especial com Salvador, ali com os alagados e tudo mais, e também um pouco com o Recôncavo. Então eu acho que é muito... Salvador é tão África quanto outros lugares. A minha experiência com Salvador, sei que foi muito boa, né? Parecido com a história de Dunga, eu também cheguei primeiro em São Paulo, aí passei uma noite em São Paulo, aí deu para andar um pouco e senti também um pouco muito frio, muito distante mesmo. Aí quando eu chego em Salvador, foi meio que um sonho, desde Angola, eu já tinha contato com Salvador, mas pela televisão. Eu assistia muitos programas de Salvador, tinha um programa que era o meu preferido, que era A Bahia que a gente gosta. Um programa que passava lá, eu assistia sempre, todos os sábados. E eu já sabia um pouco da cultura, como é que era, e eu queria muito vir para o Brasil, passear, né? Nunca pensei em estudar, mas passear. Mas o estado que eu queria vir era mesmo Salvador e Rio de Janeiro, né? As cidades que mais me encantavam. Aí, quando eu cheguei em Salvador, primeiro no voo, teve uma situação meio estranha, porque eu acredito que era uma pessoa ou duas de pelo assim, negra, nem escura. Era totalmente assim, só de pelo mais branqueado. Eu falei, nossa, a gente vai para Salvador mesmo, né? Depois eu soube entender por que era isso, nem foi bem assim. Quando eu desci no aeroporto, tinha assim a coletiva à minha espera, tinha um monte de gente no Chitungá, eu também vi que a população era mesmo negra e era muito parecida com a gente, né? Me identifiquei. E teve um passeio que a gente fez, né? Quando chegamos, ficamos tão curiosos, eu ainda estava na pousada, acho que eu tinha umas 2 semanas, um mês. Queria muito conhecer a cidade. Aí o Yuri, que era nosso colega, né, que é de Salvador, aí me levou para passear. Eu fiquei encantada com a arquitetura, com tudo, me identifiquei com as pessoas, a culinária em si, nós almoçamos naquele dia. A culinária é muito próxima com a nossa, né? O azeite de dendê, o camarão, um monte de coisa. As baianas, eu olhei e imaginava a Inuana, nós temos lá umas mamães da ilha, que as roupas bem parecidas, bem próximas. Nossa, parece que a gente está em um ano em Angola, né? Aí me identifiquei com tudo, me senti em casa e foi tipo realizar um sonho, né? Que era mesmo vir para aqui, para a Bahia. Aí tivemos um passeio guiado o dia inteiro, nem queríamos voltar para casa, né? Para São Francisco, no caso. São Francisco a gente conheceu, né? Mas Salvador foi outra experiência única, porque quando passou na trilha, eu passava Salvador, não passava assim mais outros lugares. Foi uma experiência ótima, me identifiquei bastante. Senti aquele calor humano mesmo, as pessoas querem chegar, perguntar, saber as coisas. Não aconteceu em São Paulo, então eu gostei bastante da experiência. São Francisco também, né, que é minha cidade. Quem mais fala de Salvador? Bom, e falar de Salvador, primeiro eu gostaria de falar pela estrutura, né, arquitetura, como diz o Chico Nara. Quando, a primeira vez que eu fui para Salvador, fiquei lá no próprio Pelourinho, na casa de um colega que eu tinha conhecido aqui também. E
quando eu cheguei no Pelourinho, eu vi aquela estrutura, aí ele me lembrava algum lugar. E nesse lugar que ele me lembrava era a primeira grande de Santiago, que é atualmente a Cidade Velha, que foi um dos antepostos do escravo no grande tráfico negreiro, né? E os portugueses tinham lá. Então, eu sempre, quando vejo Salvador, eu sinto essa presença, Eu fui no farol, eu lembro do outro farol que tem em Cabo Verde, que fica no Milhão. Então, sobre as estruturas são muito bem próximos e a gente pode ver como que os lugares onde os portugueses passaram, eles deixaram essa arquitetura bem presente. E a cultura também, o modo de ser também me deixa muito familiarizado, porque eu lembro de São Vicente, pela tarde, durante a sexta-feira, já pela tarde até domingo, vai ter aquelas músicas tradicionais nas ruas. E em Salvador tem muito isso lá no Pelourinho. Você encontra samba por aqui, você vai em outra esquina, você encontra samba cultural, você encontra várias práticas culturais. Então, essas coisas me deixam muito familiarizado. E não tanto eu como os colegas que a gente andava junto, a gente sempre ficava questionando. E também eu fico assim, porque não é muito longe também, né? São 5 horas e pouco de viagem daqui para Cabo Verde, então não é muito longe, é apenas o oceano que nos deixa separados. E depois tem aquela coisa de preço de passagem que é muito acessível, que para uma pessoa que vive em Salvador, se tiver grande interesse em estudar, em pesquisar ou em conhecer Cabo Verde, ou fazer turismo lá, é muito fácil de fazer isso para conhecer mesmo um pouco, porque com 5 horas e pouco de viagem, passagem até por 800 reais você encontra, e em julho vai ter passagem aqui de Salvador mesmo, saindo direto para lá. Então, para quem quiser conhecer, eu convido que faça essa viagem para conhecer. Não,